Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso guia de vídeos aqui no YouTube. Esse é o segundo vídeo, tá? Se você não viu o primeiro, volta, porque todo o conteúdo ele é pensado, existe uma ordem cronológica e a gente quer te passar o conhecimento através dessa ordem cronológica, né? O nosso curso ele é voltado para os advogados recém-formados. Esse será o nosso segundo vídeo. Eu espero que você tenha conferido o vídeo anterior. Apresentamos o projeto e agora nós vamos te apresentar, talvez, a arma principal de sua advocacia diária. Hoje a gente vai discutir, conversar e debater a ética na profissão do advogado. Olha que desafio. Como é que você imagina o advogado, né? Como é que os seus familiares imaginam o advogado? Vamos conversar sobre ética na advocacia do ponto de vista do BSC. Certo. Feitas essas considerações, eu preciso te informar, advogado, advogada recém-formado, a importância da ética na nossa profissão, tá? A ética na advocacia é simplesmente a espinha dorsal da nossa ferramenta de trabalho. A ética precisa ser inegociável do ponto de vista de valores de sua advocacia. Ou seja, não basta você entregar ao cliente um excelente resultado, não basta você ser ético, você precisa entregar resultados, ser ético e parecer ser ético. Apenas, entre aspas, ser ético na advocacia não é tão importante como em outras profissões. Porque você, achando bom, achando ruim, concordando, discordando, precisa aceitar que a advocacia é uma profissão que exige de sua aparência como um bom profissional. Eu acho interessante que as pessoas adoram ostentar bens quando estão discutindo a advocacia. Carros, apartamentos, escritórios de luxo, e na mesma intensidade que você ostenta esses bens, e essa ostentação ela é saudável, já que você captou esses bens com fruto de muito trabalho, você precisa ostentar a ética na sua advocacia. Você precisa bater no peito e se honrar de ser um advogado diferente. Um advogado que, além de entregar resultado para o cliente, ele ostenta algo que nem todos podem ostentar, que é a ética. Faça o teste. No início de sua carreira, sempre que você for abrir a boca para se vender, comece a passar para o cliente o seu valor de ética. E na medida em que você passa para o cliente o seu valor de ética, que será um grande diferencial de sua profissão, você também chama para si a responsabilidade de cumprir aquilo que você está falando. Você precisa parecer ser ético na mesma intensidade que você tem que ser ético. Então, ética é inegociável. Como qualquer profissão, na advocacia é ainda mais importante que você seja e pareça ser ético, já que é uma profissão que exige muito de sua imagem pessoal. Lembrando que a ética não é sobre regras escritas e a ética ela não se limita ao código de ética da OAB. A ética que a gente vai discutir aqui é muito mais profunda e difícil do que aquilo que você encontra lá no código de ética da OAB que você decorou para passar no exame de ordem. Tudo bem, ali é o mínimo que você precisa ter para figurar na qualidade de advogado recém-formado. Mas o mínimo que você precisa ter não vai te levar aonde você quer chegar. Você precisa chegar lá e chegar lá de forma tranquila. E a ética é a sua melhor aliada nesse momento. Agora que você já entendeu o valor da ética, eu preciso te falar sobre a consequência por uma falta de ética na sua profissão. Em nosso meio, a advocacia parece ser uma regra a falta de ética. Você provavelmente já imaginou, no seu tempo de criança ou de desenvolvimento, um advogado como sendo uma pessoa maliciosa, que vai ler o contrato ou redigir o contrato com as mínimas palavras para te ludibriar, para te enganar, para mentir para você, para tirar uma vantagem da causa e ganhá-la a qualquer custo. Quer seja passando por cima de concorrentes, quer seja fraudando documentos em benefício da vitória, entre aspas, da causa, quer seja até mesmo criando realidades alternativas através da mentira dentro do processo. Eu posso te adiantar que nenhum desses caminhos vale a pena. Na medida em que você cria mentiras processuais, fraude documentos, mente para cliente, enfim, essas condutas que são antiéticas,
elas vão te cobrar caro mais tarde. E se você não consegue agir de forma ética, com disciplina, para não apenas ganhar uma causa, mas ganhá-la de forma justa, você precisa arcar com a responsabilidade e pagar o preço pela falta de ética. E o preço é caro. Ele não se limita à responsabilização civil, administrativa e criminal, porque isso todo mundo sabe. Se você fraudar um documento para obter vantagem dentro do processo, você vai pagar um preço muito caro do ponto de vista de responsabilização. Mas o mercado também pune o advogado que é antiético. E esse advogado, ele não consegue se inserir no mercado de forma segura, tranquila, transparente. Ele provavelmente é visto como um mau exemplo e aquilo que não deve ser seguido. E pode ter certeza, até quando ele ganhar pelo próprio mérito, ainda assim a atuação dele será colocada em xeque. Então, cuidado. Se você não investir a disciplina agora para produzir um trabalho de forma ética, você vai pagar um preço caríssimo lá na frente. Então, meus amigos, quando a ética é negligenciada por um advogado só, a classe inteira sofre por tabela, né? Porque não dá para você se desvincular do meio. A confiança de seu cliente, em geral, ela é abalada por uma notícia de um advogado antiético. A confiança entra em xeque, você não tem como estabelecer um relacionamento seguro e transparente com seus clientes e você já começa perdendo o jogo por culpa de um outro advogado. Veja só, no direito, como eu já havia dito, parece ser uma realidade a falta de ética. Veja o tanto de notícia envolvendo atuações antiéticas de advogados. Isso é muito ruim, porque além da gente já ter uma imagem fragilizada pelo advogado que é vendido pela mídia, a gente ainda se depara com esse tipo de notícia. E isso coloca em xeque todo mundo que faz parte dessa classe chamada advocacia brasileira. Eu confesso que nem sempre no início da carreira é fácil a gente ser ético, porque a gente precisa, de alguma forma, receber o fruto de nosso trabalho. E muitas vezes as propostas podem te guiar para um caminho de uma facilidade, de uma garantia. E às vezes você até consiga, dentro da lei, se respaldar. Mas eu posso te adiantar o seguinte: nenhuma dessas vitórias que são obtidas dessa forma, de um modo antiético, valem a pena a longo prazo. Você precisa, além de ganhar dinheiro com a advocacia, você precisa prestar contas ao seu cliente. Você precisa prestar contas à comunidade jurídica, você precisa prestar contas aos seus familiares, você precisa prestar contas ao mundo inteiro, porque você já está perdendo. Você está entrando num meio que é muito mal visto. Mas eu posso te adiantar o seguinte: da mesma forma que o meio ele pode te prejudicar, ele também pode te beneficiar. Então, se você atua minimamente de forma ética, para fins estatísticos, você é um outlier. E está aparecendo na tela esse conceito. Então, se você conseguir agir de forma ética no início de sua advocacia, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você só vai ter ganhos. E além do mais, você ainda vai se comportar e se destacar no mercado, já que o meio, como eu te falei, é bem delicado. Então, ser ético possui vantagens que são inúmeras, né? Desvantagem, eu confesso que eu não consigo vê-las. Mas se você sentir a vontade para procurar uma desvantagem em ser ético, comente aí abaixo, que eu vou ficar curioso para saber. Agora, vantagens eu posso te listar, né? Ser ético, ela, além de lhe trazer uma segurança e paz mental, ela vai te destacar no mercado com você simplesmente fazendo o mínimo e o esperado de qualquer pessoa, já que a ética ela não é limitada à advocacia. Ela faz parte de qualquer profissão e qualquer desenvolvimento como cidadão. Joia, eu gosto de listar as coisas com vantagens e desvantagens porque eu consigo tomar uma decisão inteligente. Então, como eu já adiantei, ser ético possui apenas vantagens. Logo, é uma decisão inteligente você ser ético. E se é uma decisão inteligente, você precisa ostentar isso. Ostentar os seus valores do início da advocacia como um advogado ético, um advogado compromissado, um advogado que presta contas ao cliente, que presta contas à sociedade e não correrá em risco ou até mesmo sequer haverá essa oportunidade de você se colocar em xeque. Quanto mais de forma segura você se posicionar no mercado, quanto mais você se vender como uma pessoa ética,
menos conversas desnecessárias chegarão até você. E isso será uma grande vantagem e um grande escudo que eu posso te falar. Feitas essas considerações sobre a beleza da ética, vamos falar também sobre o financeiro, né? Afinal, você está iniciando a sua carreira na advocacia e precisa ganhar dinheiro. Do ponto de vista comercial, eu posso te adiantar o seguinte: a sua fonte de renda principal vai ser um cliente pessoa física e não um cliente pessoa jurídica. Mas independente da qualidade do cliente, ambos requerem uma coisa primordial: confiança. E confiança só vem com ética e transparência. Todo cliente, quando lhe contrata, ele não quer saber da movimentação do processo judicial em si, de termos técnicos. Ele quer que você seja transparente com o diagnóstico dele. Da mesma forma como a gente não gosta que um médico minta no nosso diagnóstico de saúde ou omita alguma informação, deve ser inquestionável que o advogado passe essa informação de forma tranquila para o seu cliente. Vale a pena lembrar que confiança não se constrói da noite para o dia, mas pode ser destruída da noite para o dia. Então, cuidado para você não colocar tudo a perder por um deslize ético, né? A gente não está conversando sobre crimes, sobre algo muito sério, mas a ética precisa de um olhar um pouco mais cauteloso, né? Você precisa entender que isso faz parte da sua rotina e, como outra técnica qualquer, deve ser treinada e aprimorada diariamente. Mas como saber a utilidade disso no nosso dia a dia, né? A ética, ela deve ser praticada no dia a dia, principalmente pelo advogado. E existem várias situações diárias ali da sua rotina como advogado recém-formado que você pode exercitar a sua ética, já se chamando para um combate de fato. Uma tática que eu gosto de utilizar e que eu recomendo que você utilize é a seguinte: questione tudo o que você vai fazer no seu dia, né? Então, se um cliente... E aí eu vou te passar alguns exemplos. Se o cliente pediu uma atualização processual e você está na dúvida se você omite alguma informação ou se você mente para ele dizendo que vai despachar presencialmente, se pergunte se essa conduta é ética. Se você está na iminência de fechar um contrato e vê uma oportunidade de, fechar um contrato de 6 dígitos de forma fácil, mas o cliente lhe pede para fraudar um documento ou lhe pergunta se a causa ganha, para que você passe mais confiança na hora de fechar o contrato. Se pergunte se é ético. É ético eu prometer um resultado ao cliente? É ético eu fraudar determinado contrato? Então, se você já se questiona sobre a conduta, eu posso te dizer o seguinte: meu amigo e minha amiga advogado recém-formado, você já está na frente de muita gente. Lembre-se que, como eu falei lá atrás, no direito, como o meio é muito ruim, se você for ético, se você fizer o mínimo, você será um outlier. Então isso já vai te dar uma grande vantagem. O questionamento, por mais simples que ele possa ser, ele vai te propor uma reflexão sobre o fazer ou não algo. E aí você pode se alinhar na ética, você pode estudar ética, enfim. Fique à vontade para buscar a fonte de auxílio que mais lhe deseja. Mas o questionamento é primordial. E esses exemplos que eu te passei são só ilustrativos. Eu tenho certeza que se você parar e refletir sobre o seu dia a dia, na rotina de um advogado recém-formado, você vai encontrar diversas situações em que você pode ser colocado em xeque e você deve se questionar e refletir a respeito da ética. E olha só, pessoal, quando eu estou falando de ética aqui, eu não estou exigindo que você seja uma santidade, um santo graal, algo inalcançável, tá? Eu estou passando ética nesse primeiro vídeo aqui do canal, tirando a introdução, claro, por um motivo muito simples. A ética, ela precisa ser o seu pontapé inicial na profissão. Inclusive, eu posso até estender que a ética pode ser o pontapé inicial de qualquer desenvolvimento humano em sociedade, né? Na advocacia, essa situação é ainda mais delicada, principalmente se você estiver em início de carreira, porque você está entrando no meio, querendo ou não, já é um pouco desgastado por experiências anteriores, né? As notícias que envolvem falta de compromisso e falta de ética de advogados com os clientes em gerais não são poucas, né? Mas não se cobre tanto. Se você se questionar, você provavelmente já vai encontrar a resposta e isso já vai te diferenciar dos demais. Você certamente já será um advogado bem mais trabalhado, porque além da técnica relacionada ao direito, você também se importa em se desenvolver para os seus clientes. Você precisa, além de ser um bom advogado,
você precisa ser um bom solucionador de problemas e tudo isso de forma ética. Você precisa operar no nível em que a ética é o mínimo e você vai buscar coisas além disso. Então, por isso, nessa série, a ética está posicionada aqui. E é por isso que é importante você assisti-la na ordem cronológica. Porque se você pular visando apenas a técnica para ganhar dinheiro, você vai perder, talvez, um dos pontos principais dessa trajetória, que é o de se melhorar, de se projetar, de se cobrar de forma ética, para que você, consequentemente, também ganhe mais dinheiro. Porque a ética, como traz muitas responsabilidades, também traz muitas vantagens. Ser um outlier, se destacar da média, gerar relacionamento de confiança, ser coerente com suas condutas, enfim, são inúmeras as vantagens de ser ético. E é pensando nessa reflexão que a gente vai se despedindo do vídeo de hoje, mas como o vídeo necessariamente pede uma citação, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês uma citação que eu encontrei quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, que é muito coerente com aquilo que a gente está vendendo aqui, que é o seguinte. Vou pedir a licença para ler a frase que é do Thomas Jefferson, certo? E a frase é a seguinte: quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Essa é a frase de Thomas Jefferson. Eu acho que ela se molda muito bem a profissão da advocacia e use-a com sabedoria no início de sua jornada. A ética é uma habilidade e uma técnica como outra qualquer, não é diferente de chutar uma bola, ler um livro, mas ela exige muito comprometimento e dedicação. Você consegue mentir de muitas outras formas, mas ser ético provavelmente não será uma delas. Então se policie e se cobre. E ao se policiar e se cobrar, ostente também. Não tenha vergonha de falar para os demais que você é um profissional ético e que você se destaca pela sua ética, que é apenas o mínimo. Pessoal, vamos ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Queria agradecer se você assistiu tudo até o final. Se você tiver um feedback, comenta aí embaixo que a gente vai analisar. Se você tiver alguma crítica, sinta-se à vontade também, tá? Esse trabalho aqui não é perfeito, ninguém está insuscetível de melhorias, então fique à vontade. Lembrando que próxima sexta tem o próximo vídeo de nossa série aqui no YouTube e você deve se inscrever no nosso canal para receber o vídeo assim que sair. Mas se eventualmente você esquecer, você pode ir lá no Instagram, @bsc.adv, que a gente vai fazer a chamada por lá. Tranquilo, pessoal? Eu sou Alisson Brenner, um dos sócios do BSC. Estou muito feliz em finalizar mais um vídeo. Nos vemos no próximo.